da Escola Bíblica Cedros do Líbano. Esse curso é intitulado Visão Panorâmica da Bíblia. E nós iremos, nesse curso, evidenciar a perspectiva histórica da Bíblia. A primeira coisa que eu desejo que você aprenda é que a Bíblia é uma história que tem um começo, um desenvolvimento e um fim. E ela é a grande narrativa de Deus sobre o seu plano de salvar a humanidade. A história bíblica é uma história que se encaixa de uma eternidade a outra eternidade. Deus cria o mundo e esse mundo criado também será destruído para a construção de uma nova terra e um novo céu. A Bíblia, então, é a história dessa criação, do final dela até a entrada na eternidade. E eu desejo que você conheça toda essa história e como ela é bem articulada. Todos os livros e passagens bíblicas devem ser compreendidas dentro dessa perspectiva histórica maior. Nesse primeiro módulo, nós estudaremos panoramicamente o Antigo Testamento. Testamento é uma palavra grega que significa aliança. E o conteúdo dessa aliança é o que está em Levítico 26:12. Serei o Deus de vocês e vocês serão o meu povo. O Antigo Testamento conta como nasceu o povo israelita. Deus andou com esse povo. Ele iniciou a caminhada a partir da chamada de Abraão, que está registrada em Gênesis 12. Caminhou com os patriarcas e continuou no deserto e na marcha da história. Também o Antigo Testamento vai nos mostrar como Deus sofreu quando seu povo se afastou da comunhão com ele. Vai dizer sobre as vitórias e as derrotas desse povo, os conflitos entre o próprio povo e o conflito entre Israel e as nações vizinhas. O Antigo Testamento também contém cânticos e hinos, lamentações e louvor, e tudo isso foi experimentado diante de Deus, em aliança com Deus. O Antigo Testamento ainda conta como Deus quer o bem-estar e a justiça para o seu povo, e não só para o seu povo, mas para todos os povos da terra. Também narra a fidelidade de alguns diante de Deus, bem como a desobediência de outros. Entretanto, Deus sempre quis que o seu povo andasse com ele. Dentro do Antigo Testamento, nós temos 4 grandes conjuntos de livros. O Pentateuco, também conhecido como a Lei, e para formar o Pentateuco, nós temos o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os livros históricos, que são Josué, Juízes, primeiro livro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro de Reis, primeiro e segundo livro de Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. No Antigo Testamento também temos livros de sabedoria, ou os escritos sapienciais, que são os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. E por fim, temos os profetas, que são divididos em profetas maiores e profetas menores. O nome dado aos profetas menores é simplesmente porque a mensagem desses profetas é bem menor do que
a dos profetas maiores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, que finaliza o Antigo Testamento. Vamos então agora iniciarmos o estudo panorâmico do Pentateuco. Pentateuco é uma palavra grega que significa 5 livros, justamente porque abrange os primeiros 5 livros da Bíblia. Repetindo: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os judeus chamam esse livro de lei, que significa Torá. Além de ditos, de cânticos e sagas que foram transmitidos desde os primórdios de Israel, há no Pentateuco leis de vários tipos. Desde a exigência de prestar culto exclusivo a um só Deus, como regulamentos sobre o dever de restituição em caso de danos causados por um animal, o mandamento de amar ao próximo, até as prescrições sobre os vestiários dos sacerdotes. Dentre várias coisas, do ponto de vista histórico contido no Pentateuco, nós aprendemos que desde sempre Deus, como soberano e criador do homem, quis ensinar esse homem a viver de forma que tivesse uma boa comunhão uns com os outros e uma comunhão perfeita com o Criador. Então, por isso, há uma série de leis e ensinamentos no Pentateuco. O conteúdo geral do primeiro conjunto de livros do Antigo Testamento é a história do povo de Israel. No Novo Testamento, nós nos concentramos na vinda de Jesus e na história da igreja. O Antigo Testamento se centrará na história do povo de Israel, que tem uma relação intensa com o Novo Testamento, visto que Jesus é um descendente de Israel, ou seja, um judeu. O conteúdo geral, então, relacionado à história de Israel, começa bem antes da existência dessa nação, que começa com o chamado de Abraão em Gênesis, no capítulo 12. Porque o Pentateuco vai narrar da criação do mundo e dos seres vivos até a morte de Moisés. Também no Pentateuco nós conheceremos a história dos patriarcas. Conheceremos o tempo que os descendentes de Abraão ficaram escravos no Egito, que é então o grande acontecimento do Êxodo e da peregrinação no deserto. Vamos agora nos deter um pouco no livro de Gênesis. Nesse livro estão as origens de todas as coisas. Lá está a origem da criação, o paraíso, sobre Adão e Eva, o pecado, Caim e Abel, Noé, o dilúvio e a Torre de Babel. Todos esses pontos que eu apontei a vocês, nós conhecemos do capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis. A partir do capítulo 12 até o final do livro, no capítulo 50,
nós teremos a história dos patriarcas hebreus. Do capítulo 12 ao 36, nós conheceremos bem de perto as histórias de Abraão, Isaque e Jacó. Dos capítulos 37 a 45, nós conheceremos a história de José, um dos 12 filhos de Jacó e dos seus irmãos. E, portanto, conheceremos como eles foram todos parar no Egito. E do capítulo 46 ao 50, nós conheceremos o tempo em que os israelitas ficaram no Egito. Qual é o propósito desse livro? Esse livro foi escrito para deixar claro que Deus é o Criador de todas as coisas. Ele deu origem ao mundo, ele deu origem ao ser humano, à família, às nações e ao seu povo em particular, que é o povo de Israel. Esse livro quer mostrar que Deus escolheu um povo com uma vocação missionária para anunciar suas verdades a outras nações da terra. Durante o estudo do Pentateuco, nós perceberemos desde já que Deus nunca teve um exclusivismo com a nação de Israel, como muitas vezes Deus é acusado. Acontece que a nação de Israel tinha a responsabilidade, por meio do cumprimento da lei que foi dada a esse povo por meio de Moisés, eles tinham a incumbência de fazer Deus ser conhecido entre todas as nações da terra. E conforme veremos, povos estrangeiros que aceitaram a lei de Deus e aceitaram Deus como o único Criador, foi aceito no meio do povo de Israel. No hebraico, Gênesis significa no princípio. Só que a palavra Gênesis veio para nós do grego. E Gênesis significa princípios, gerações, significa origem e também nascimento. Portanto, é esse livro que narra como tudo iniciou. Nele nós encontramos o princípio do mundo, o princípio do gênero humano, o princípio da família, do pecado, das diversas línguas, do povo hebreu e das nações primitivas. Princípio refere-se ao início do tempo em nosso universo e demonstra que a matéria teve uma origem definida. A matéria não é eterna, teve um momento de criação e essa criação não começou por si própria, mas foi uma determinação do próprio Deus. No livro de Gênesis encontramos narrativas que foram transmitidas de forma oral, aquelas narrativas de família. Os pais contam para os filhos aquilo que aprenderam dos pais, que aprenderam dos avós. E essas histórias então foram sendo passadas de geração em geração e posteriormente então Moisés teve conhecimento total delas. Ele era um homem altamente instruído e de posse do conhecimento dessas narrativas é que ele então escreve o livro de Gênesis. O período histórico que é abordado nesse livro é de cerca de 2.370 anos, que vai da criação do mundo à morte de José. Muitos fatos não foram registrados nesse livro, mas nele foram incluídos os acontecimentos essenciais para o plano de redenção do homem para a humanidade. Porque lá estão a criação,
a queda do homem, o grande dilúvio, a distribuição da humanidade, a escolha de Abraão e o estabelecimento do pacto com ele e com os seus descendentes. Todo o livro é absolutamente importante, como toda a Bíblia. Mas o capítulo 12, o capítulo 15, no 26 e no 35, nós temos algumas coisas que são essenciais. No 12, nós temos a chamada de Abraão para sair da terra dele e ir para a terra que Deus daria, que seria então a terra que os descendentes de Abraão conquistariam, e nela eles construiriam uma grande nação que faria o nome de Deus conhecido. No capítulo 15, Deus faz uma promessa muito específica a Abraão sobre os descendentes dele. No 26, Deus reafirma a promessa que fez a Abraão para o filho dele, Isaque. E no 35, ele reafirma a promessa que fez a Abraão, a Isaque, ele reafirma agora então a Jacó. O término do livro se deu ao redor então do ano 1425 a.C. Vejamos agora acerca do livro de Êxodo. No livro de Êxodo, nós vamos observar que o povo de Deus que foi para o Egito se tornou escravo nessa terra. E lá então, Deus levanta Moisés para que ele pudesse tirar o povo do Egito e levar à terra. Deus havia dito para Abraão que ele conquistaria aquela terra, mas deveria esperar a medida do pecado dos cananeus chegar ao limite. Quando chegasse ao limite, Deus destruiria o povo e no lugar daquele povo colocaria os descendentes de Abraão. Então, antes que Deus cumprisse essa promessa de posse da terra de Canaã a Abraão, o povo israelita ficou por cerca de 400 anos como escravo. Qual é o propósito do livro de Êxodo? Êxodo continua a relatar a história do povo de Deus e dos descendentes de Abraão. E esse livro fala de cerca de 275 anos. E nesse período ocorreram dois fatos muito marcantes. A população de 75 pessoas, que eram a família de Jacó e os seus filhos e descendentes, que foram para o Egito, esse povo se tornou muito numeroso e chegou à cifra de cerca de 2,5 milhões de pessoas. Há algumas diferenças marcantes nas narrativas de Gênesis e nas de Êxodo. Gênesis descreve Deus como Deus dos patriarcas, da família eleita. Êxodo o descreve como Deus do concerto, da aliança com a nação. O nome do livro Êxodo em hebraico é nomes. Nós recebemos o nome que veio do grego, êxodo, né? Em português, que significa saída, e o livro narra justamente a saída do povo hebreu da escravidão do Egito, abrangendo então um período de cerca de 216 anos. Datas é sempre muito problemático. Nós sempre dizemos cerca, porque por mais que tenha havido estudos no que diz respeito à quantidade de anos
é muito difícil ter qualquer tipo de certeza. Esse livro vai mostrar uma história de luta na qual o líder é Moisés. Esse líder vai ter um papel decisivo nessa história, nessa etapa do povo de Israel. Aqui nós vamos encontrar o verdadeiro desejo de Deus que se prolonga até o Novo Testamento. Deus deseja que o seu povo seja livre para viverem em aliança com Deus e em paz uns com os outros. Muito se tem dito que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Que o Deus do Antigo Testamento é um Deus sanguinário e o Deus do Novo Testamento é um Deus de paz, de amor e da graça. No Antigo e no Novo Testamento só há um Deus, porque só há um Deus na terra. É que, mesmo em meio a tantas guerras, o desejo de Deus é a paz para os homens. Para conseguir esse projeto, Deus então ordena princípios básicos de uma vida com dignidade e com igualdade. Daí então ele dá os mandamentos a Moisés, que nós encontramos no capítulo 20 de Êxodo. A partir daí então o povo de Israel tem um código, tem uma lei que deve ser seguida. E essa lei vai responder às necessidades de vários contextos bíblicos para possibilitar uma convivência, uma vida boa e digna para o povo de Deus e para o povo que está ao redor dele. 2 capítulos chaves aqui em Êxodo são os capítulos que vão do 12 ao 14, que vai falar justamente da saída do povo do Egito para alcançar a terra. Nós ficamos por aqui e eu aguardo você para a nossa próxima aula, onde estudaremos sobre o livro de Levítico, Números e Deuteronômio. Até lá!